Todos os fenômenos radioativos estão relacionados à estabilidade do núcleo. Quando a sua relação entre prótons e nêutrons não é boa, ocorrerá o lançamento de partículas oriundas do núcleo. São as emissões radioativas. Uma das principais emissões é a emissão alfa. A emissão alfa acontece quando uma partícula alfa sai do núcleo. Se uma partícula alfa de massa 4 sai do núcleo, a massa do núcleo deverá diminuir 4 unidades. Afinal de contas, a massa não pode mudar. O número de prótons também diminuirá 2 unidades. Porém, 2 unidades de prótons foram parar nas partículas alfa. Isso pode ser determinado aqui embaixo, onde você vê o átomo bismuto, que tem 209 de massa, ao emitir uma partícula alfa, diminui a sua massa para 205. E o número atômico, que é 83, vai para 81. Se é 81, estamos falando do tálio, outro elemento. Fizemos uma transmutação nuclear, trocamos de elemento. O que você deve estar atento é que na hora que você for olhar o elemento na tabela periódica, você não deve utilizar em hipótese nenhuma esse número, que é o número de massa. Você tem que sempre utilizar o número de prótons, o número atômico. Afinal de contas, estamos tratando sempre de isótopos radioativos. As emissões beta fazem com que o número de massa daquele elemento permaneça o mesmo. Afinal de contas, a partícula beta não tem massa. Porém, a partícula beta é negativa. Sendo negativa, ela é um elétron. E como assim um elétron saiu do núcleo? Fenômeno que nós vamos entender daqui a pouco. Mas se o número é negativo, o seu número atômico deverá aumentar uma unidade. Isso é conhecido como lei de Sud-Fajari. Vamos dar uma olhada. A lei de Sud-Fajari faz com que a emissão beta tenha um aumento de número atômico, mas a massa seja a mesma. Desse jeito, podemos observar aqui no rádio 22688. Emitindo beta, faz com que a massa seja exatamente a mesma, mas o número atômico aumente uma unidade. Se o número atômico aumentou uma unidade, agora estamos falando do actínio. Se o elemento é actínio, tivemos novamente uma transmutação nuclear, com emissão de partícula beta. As partículas betas, que são iguais, idênticas às dos elétrons, vêm do núcleo. Mas como assim o elétron está aparecendo no núcleo? A instabilidade do núcleo pode ocasionar a quebra de um nêutron, formando um próton e um elétron. Junto dele aparece uma partícula estranha, que é o neutrino. Vamos dar uma olhada. O núcleo, formado por prótons e nêutrons, irá emitir partícula beta. Não existe elétrons. O que aconteceu? Um nêutron se transformou numa beta e num neutrino, virando um próton. Olha a reação, acompanhe. Nêutron se transforma em próton, partícula beta, radiação gama, que sempre acontece em todo fenômeno radioativo, e um neutrino que não tem massa e não tem carga. Desse jeito, podemos generalizar então. A partícula beta é emitida aumentando o número atômico em 1 unidade e mantendo a massa constante. O próton foi responsável por esse aumento de massa, permaneceu no núcleo. E as partículas betas emitiram juntos neutrinos, que não são muito comuns na química, e sim na física. Porém, muitas vezes vão aparecer nos enunciados das suas questões. Desse jeito, acabamos de ver as duas principais emissões, a emissão alfa e a emissão beta.